O cérebro em alerta. Como treinar seu cérebro para desligar o alarme da ansiedade. A ansiedade, ela de certa maneira, ela é boa. Então, quando eu fui convidada por você, eu pensei, uau, convidada pela Nath. Pode vir a primeira preocupação. Estou pronta? Eu vou estar na frente das câmeras. Eita, e agora? O que eu fiz? Me preparei. Para quem tem uma ansiedade generalizada, talvez vai falar, Nath, eu não aceito seu convite. Às vezes a gente quer controlar tudo e todos e tudo que acontece, às vezes no dia a dia. E tem coisas que tá fora do nosso controle, né? E aí vai o quê? Atinge a questão da ansiedade. Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter um tema sobre o cérebro em alerta. Como treinar seu cérebro para desligar o alarme da ansiedade. E para quem, né, tá aí com ansiedade, né, muito agitada. Hoje a gente vê nos dias atuais que a ansiedade está cada vez mais crescendo. Já fica aqui nesse podcast, já compartilha, já comenta também. E para estar falando um pouquinho aqui no podcast de hoje, eu estou com a Cristina Santos, ela que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, TCC, pós-graduada em neurociência do comportamento, especialista em neuropsicologia. Cris, gratidão por você estar aqui no Natcast, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a questão do desligar, né? Às vezes a mente, que a gente vive num mundo que a gente está cada vez mais ansioso, cada vez mais no automático, né? E a gente vê que a ansiedade tem crescido aí cada dia mais. E para a gente iniciar, né, gostaria aí que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e um pouquinho do seu trabalho também. Claro. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, gratidão também pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, pois eu percebo que a sociedade está se tornando mais ansiosa, então ter esse espaço para poder falar deste assunto é incrível. E a minha jornada, ela vem desde 2014. Eu sou psicóloga de formação. No início da minha carreira, eu tenho 39, mas desde os meus 16 eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, na área de qualidade de vida, treinamento, recrutamento. E ali eu pude criar uma base do que é a ansiedade, né? E ao longo, como você falou, eu tenho essas especializações em neurociência, porque eu acredito que cérebro, mente e corpo, eles são conectados. TCC é a minha abordagem padrão. Eu vou dar aqui algumas dicas para que vocês possam ajudar a se regular emocionalmente com a abordagem da TCC, que é terapia cognitiva comportamental. E a neuropsicologia, ela veio para abraçar, porque tem vindo algumas queixas de... Eu tenho TDAH. Então, assim, o TDAH, ele se aproxima, às vezes, de uma ansiedade, falta de atenção. Então, eu também sou neuropsicóloga, eu também ajudo adultos, então, meu público são adultos. Eu ajudo adultos a terem uma melhor funcionalidade para viver nesse caos. Ô Cris, e você sempre quis aí, né, ser psicóloga, trabalhar nessa área, como que foi aí sua trajetória até chegar, né, na psicologia? Ou você falava assim Hum, desde pequena: "Ah, eu vou ser psicóloga". Como que foi aí pra você? que pergunta maravilhosa. A gente sempre tem a curiosidade, né, de saber. Nasce com, será, né? Essa É. pessoa nasce. Por que que ela virou psicóloga? Então, desde pequena, eu sempre me identifiquei com a questão do apoio, acolhimento. Eu sempre fui e sou a amiga que sempre ouve, que tá ali. Você tá bem, né? E eu pensava em fazer psicologia desde sempre. Tudo bem que eu sou de uma geração, eu sou de 87, então é uma geração que na época, assim, eu quero ser professora. Eu quero ser secretária. Então, talvez quem tem a idade parecida com a minha vai se identificar com esse pensamento. Uhum. E eu pensei, tá, eu fiz aquele teste vocacional na época e deu para psicologia. Ou qualquer matéria que fosse ligada à história da arte.
E aí eu comentei com a minha família: "Eu vou fazer psicologia". E aí, pai, desculpa, mas o meu pai falou: "Você vai morrer de fome com essa profissão". E aí eu decidi fazer publicidade, fiz durante 1 ano, parecia que eu estava me sufocando, e eu falei tranquei e falei: "Vou fazer psicologia, mesmo que seja pra morrer de fome", porque é o que eu sinto que precisa ser feito. E eu tô aqui até hoje, e eu sou casada com a psicologia. Eu sou casada, tenho um marido, mas só que eu falo sempre que eu sou casada com a psicologia, porque eu amo. É, a gente vê, né, sempre tem ali uma história, né, por trás de cada profissional. E é interessante a gente saber um pouquinho dessa história também, né, de como que foi, igual você falou, né, na sua época, psicologia, o quê? Você vai fazer isso? Pra quê? Né? Porque antigamente tinha muito, ainda tem um pouco de preconceito, né, Cris? Mas assim, psicologia, né, psiquiatra, hoje terapia, o pessoal achava não, era um tabu, né, só vai quem tem depressão, só vai quem é louco, né. Então ainda tá nesse caminho ainda de desmistificar, né, toda essa questão. Exatamente. Boa fala, Nath, porque eu percebo que, tem mudado. A geração agora, a Gen Z, ela parece que já tá vindo psicoeducada em relação a fazer terapia. Já a minha geração e a geraçãozinha aí pra trás não acreditava muito em terapia. Mas só que isso tá mudando, tanto que os meus pacientes ali têm uma média de idade de 37 até 60 anos. Então, pra mim, isso é maravilhoso, porque essa geração tem aceito, né, olhar para si mesmo e encarar o que está acontecendo. Sim. Ô Cris, fala pra gente um pouquinho, qual que é aí a diferença, né, de uma preocupação normal para uma ansiedade, já que ela atrapalha a vida da pessoa, literalmente. Ok. Inicialmente, é importante falar também, eu estou aqui comentando sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E tem outros tipos de ansiedade que aí vai para o lado mais específico, como fobias. Tem pessoas que têm ansiedade, tenho medo de aranha. Então, é importante colocar esse parênteses que aqui o tema é sobre TAG, tá? Então, é o Uhum. generalizado, que é um medo que a gente não tem uma causa específica. Então, respondendo a sua pergunta sobre a preocupação normal, né? Quem mora em São Paulo, quem hoje a gente tem percebido que as pessoas estão muito ansiosas porque, o tempo passou muito rápido. Eu não fiz tudo que eu deveria ter feito. Parece que as pessoas estão cada vez mais com muita coisa. A preocupação, ela pode vir de: nossa, eu tenho que fazer uma entrega importante. Nossa, eu tenho que estudar para uma prova. Nossa, eu tenho uma apresentação importante no trabalho. Então, o que eu tô falando disso? São questões que têm começo, meio e fim. Então, é uma preocupação que ela existe, ela tá ali, tá tudo bem se preocupar, mas ela é passageira. Já a ansiedade indo para o patológico, para o TAG, é uma preocupação que ela é catastrófica e ela acaba sendo meio que infinita. A sua cabeça, ela começa a trazer e prospectar tanto problema que parece que tudo tá muito ruim. Então não tem uma questão específica, ela é generalizada. Então, se Uhum. você estiver no trânsito e a Avenida do Estado. Quem conhece a Avenida do Estado, aqui a gente tem muito medo porque sempre tem, eles estouram vidro para pegar celular. Então, eu posso ter uma preocupação. Nossa, quando eu chegar lá na Avenida do Estado, eu vou tirar meu celular, vou colocar aqui e vou aqui na paz. Quem tem ansiedade generalizado, talvez nem passe por lá, porque eu vou ser assaltada. Eu não vou conseguir passar por lá. Ou se não, passando por lá, começa a ter uma crise de ansiedade, que mais à frente eu vou falar um pouquinho dos sintomas, né, que vem pro corporal. Uhum. Então, preocupação normal, começo, meio e fim, tem uma fundamentação, e já indo para TAG, é uma questão que pode ter uma explicação inicial, mas só que acaba juntando uma coisa com a outra e fica generalizada. Tá, então para o pessoal de casa entender, a ansiedade normal é aquela que você tem uma preocupação, igual você falou que tem um começo, meio e fim, que geralmente a gente se preocupa lá com o futuro, né? E a TAG, que é transtorno
De de ansiedade ansiedade generalizada, generalizada. já é o extremo do extremo. Exatamente. É um extremo que a pessoa ela começa a achar que: "Meu Deus, tá chovendo, aqui vai alagar. Nossa, o meu marido tá na rua, será que ele foi assaltado? Ele faz tempo que ele não me mandou mensagem. Eh, eu não vou passar, eu não vou ser promovido na empresa", né. Começa a ir para um lugar, assim, muito catastrófico e a cabeça ela não tem um manejo ali de se autorregular. Então, a ansiedade ela de certa maneira, ela é boa, porque a ansiedade ela é uma emoção do nosso corpo. Uhum. Então se a gente estiver falando de uma preocupação normal, a ansiedade ela vai colocar a gente pra ação. Então quando eu fui convidada por você, eu pensei: "Uau, convidada pela Nath, pode vir a primeira preocupação. Estou pronta? Eu vou estar na frente das câmeras. Eita, e agora?". O que que eu fiz? Me preparei. Para quem tem uma ansiedade generalizada, talvez vai falar: "Nath, eu não aceito seu convite". Porque vai pensar: "Vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, eu vou ficar nervosa", né. Então a ansiedade ela é um mecanismo que coloca até a gente pra: "Vai, faz, estuda, né, vai atrás de soluções, recalcula a rota se não tá tudo bem". Então a ansiedade de certa maneira ela é positiva, a preocupação ela é importante, porque coloca a gente para pensar em mecanismo de como agir, executar, se comportar mais perto daquilo que você deseja. Já a ansiedade da TAG, o generalizado, te coloca num lugar que você parece que você fica Paralisa, né. paralisa. Ô Cris, né, você falou ali da questão dos sinais, fala pra gente, existe um sinal diferente da ansiedade, né, vamos se dizer, normal, pra ansiedade aí da TAG? Sim. A ansiedade generalizada, ela precisa estar, com a pessoa, aqueles sintomas durante 6 meses, ininterruptas. Então é a pessoa todos os dias acordando muito cansada, achando que não dá conta, que tá tudo errado. Chega à noite, tem insônia. Chega no outro dia, meu Deus, vai acontecer algum problema. O mundo, e tá acontecendo não sei o que lá no outro país. Então tem um ciclo de pensamento ruminativo diariamente e, para um psiquiatra, um psicólogo fazer esse diagnóstico, precisa ser a partir de 6 meses aí de sintomas, recorrentes. E tem eu posso falar dos sintomas? Pode, pode. Uhum. Beleza. Os sintomas, né, vamos se dizer, de quem tá com a TAG, primeiramente eu vou falar no aspecto emocional. Então no aspecto emocional pode vir, assim, sensações de: "Eu sou ineficiente, eu não vou dar conta, nossa, como que eu tô angustiada". Pode vir aspectos no cognitivo também. O cognitivo é o modo como a gente se apresenta, o modo como a Uhum. gente se comporta. Então, o cognitivo pode ser assim: eu não vou dar conta. Vai acontecer alguma coisa comigo. E tem no aspecto comportamental também. O aspecto comportamental, você pode fugir daquilo. Não sei, algumas pessoas podem se identificar que tem aquela crise de ansiedade que o coração começa a acelerar e a pessoa pensa: eu tenho que sair daqui agora. Nossa, eu tenho que sair daqui agora. Né? Tá tudo errado. E isso no comportamental, né? Então esses são alguns sintomas que quando eu tô atendendo um paciente eu pergunto: "O que que você tem pensado? Vamos fazer um monitoramento do que você está sentindo. E geralmente como que você está se comportando?". Então precisa estar, bem sincronizado, tudo bem que cada pessoa acaba manifestando a ansiedade de alguma maneira. Então tem pessoas que têm dor de barriga, tem pessoas que têm dor de cabeça. "Nossa, eu tenho uma dor de cabeça que não passa". Aí vai no neuro, tá tudo certo, né, vai fazer os exames, vitaminas, tá tudo certo. Então B12, vitamina D, Cris, tá tudo certo. Então, nossa, essa dor de cabeça tem uma fundamentação. Então quando a gente vai ali resgatar, né, na abordagem cognitiva comportamental para entender o que que a pessoa tá pensando, tem uma série de preocupações, né. E então é aí que a gente vai detectando que, olha aí, tem uma ansiedade generalizada. Não tem um motivo específico, mas tem um conjunto de fatores que tem deixado essa pessoa desajustada, né. Uhum.
Ô Cris, por que que muitas vezes a gente cria aí situações na nossa mente, né, coisas que às vezes nem vai acontecer, a gente já fica, né, lá na frente, eu falo, se martirizando, né, porque nem aconteceu, a gente já tá colocando, tipo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, meu Deus, e aí o que que eu vou fazer? E muitas vezes nem acontece o que a gente pensou. Por que que muitas vezes a gente fica, né, nesse estado ali de alerta já, né, tipo, vai acontecer e só pensando lá na frente, né, às vezes não vivendo o agora. Ótima pergunta. Eu vou cortar aqui, vou fragmentar a sua pergunta em algumas partes para poder responder. Uhum, O nosso cérebro maravilhoso, ele quimicamente, ele tem uma função ali que nós temos uma estrutura no nosso sistema límbico que se chama amígdala. Não é a amígdala da garganta, é uma uhum, amígdala, uma estruturinha lá dentro do cérebro que faz parte do sistema límbico. O sistema límbico é os orquestradores emocionais do ser humano. Quando o cérebro detecta, através dos nossos olhos, alguma situação de risco, de perigo, a amígdala ela é acionada. sim. Perigo, vai acontecer alguma coisa. Esse movimento de perigo, ele é ancestral, porque se a gente lembrar do passado, as pessoas elas tinham que ficar com esse alarme, esse alerta ligado por conta de sobrevivência. Então é um mecanismo nosso mesmo, tá aqui, a gente precisa disso. Aquilo ali é um risco, Uhum, aqui tá tudo bem. Então, o mecanismo cerebral funciona desta maneira. E nós temos o lobo frontal. O maravilhoso lobo frontal, que ele é a parte do sistema inibitório, é a execução. Ele é o gerente da nossa cabeça. Esse lobo frontal é a parte da frente. Quando a gente está diante de uma situação, o lobo frontal ele faz assim: ó, tá tudo bem, uhum, né? Vai dar tudo certo. Ele começa a dar opções ali para você para que fique tudo bem. Mas quando a amígdala ela é acionada, porque é o estresse, alguns hormônios eles são liberados na corrente sanguínea. Noradrenalina, cortisol, a adrenalina, que são hormônios excitatórios. São hormônios que vão falar assim para você: corre que vai acontecer alguma coisa. Então, às vezes está tudo bem, mas a cabeça ela fica projetando que alguma coisa errada vai acontecer. E por que que isso acontece? A amígdala é acionada, ela diminui a funcionalidade do lobo frontal. Logo, o lobo frontal ele não consegue executar na sua melhor performance, que é o quê? Organizando e falando, vai ficar tudo bem. Esse é o modo como eu trabalho com os meus pacientes, trazendo essa parte neurológica, essa parte cognitiva, porque tem um funcionamento, tem um jeito aqui de funcionar e tem jeito. Mas a pergunta que você fez, eu dei essa fragmentada para você entender que quando vem um pensamento assim, é, eu não vou passar na prova, ou eu vou me apresentar num seminário e as pessoas vão achar que tá tudo errado. uhum, Isso é um pensamento que pode ser uma evidência, talvez de um histórico meu, de uma vivência minha. Então, assim, pode ser que lá no passado eu tive problema em me comunicar. Mas só que no hoje tá tudo bem, eu já criei mecanismo suficiente para lidar com aquilo. Então, o nosso sistema, que eu tô falando aqui da função executiva, ela vai falar assim: tá tudo bem, você sabe todo o conteúdo, vai lá. E se as pessoas gostarem, show. Se não gostarem, tá tudo bem. Esse é o nosso lobo frontal agindo. Mas, se de alguma maneira o meu cérebro entender que tem perigo ali, quem vai ser acionado? A amígdala. Alarme, alerta. Eu não sei se quem tá assistindo já sentiu assim que às vezes em alguma situação vem um calor assim. uhum. A É esse, cabeça parece que tá incendiada, né. é esse negócio que acontece. Você tá aqui plena, fazendo, executando, trabalhando, e daqui a pouco vem esse negócio que as pessoas falam assim: Cris, é um calor, parece que eu tô passando mal, não sei. Ali é o seu sistema dizendo que tem alguma coisa errada. Legal, Cris. Fala um pouquinho pra gente também,
o que é o nervo do vago, né? Nervo Uhum. do sossego, e como ele funciona como um freio natural para o nosso coração. Nunca tinha ouvido falar sobre esse. Nervo vago. Vago. Esse nervo vago, ele ele é um nervo, literalmente, que ele vem aqui do tronco encefálico e ele vai ramificando para o coração e para o pulmão. Eu vou parar aqui. Por que que esse assunto do nervo vago é importante quando a gente fala de ansiedade? As técnicas para você equilibrar a ansiedade, para que você possa voltar para o teu nível basal, para o seu nível de homeostase, de equilíbrio corporal, tem exercício de respiração. Então, quem aqui já passou por ansiedade e já foi a um terapeuta ou algum psicólogo ou algum psiquiatra falou: é importante que você faça exercício de respiração. Você já fez meditação? Hum, Tá sempre se faço. reconhecendo, Nath? Eu sempre faço. Hoje mesmo eu estava fazendo antes de vir. O que que você tá fazendo com essa respiração? Você tá Uhum. ativando o nervo vago, porque ele é ativado com respirações lentas. E quando você faz isso, o que que ele manda? Esse nervo ele manda informações para o nosso cérebro. O que que ele manda para lá? Tá tudo bem, Tá tudo bem. tá tudo no controle. Você tá respirando, você tá bem. É que muitas vezes eu vejo também, Cris, né? Você vai poder falar um pouco mais sobre, que às vezes a gente quer controlar tudo e todos e tudo que acontece, às vezes, no dia a dia. E tem coisas que tá fora do nosso controle, né? E aí vai o quê? Atinge a questão da ansiedade, né? Essa parte do controle também, ela pode ser, não sei se seria um gatilho, mas ela pode ser um gatilho para despertar a ansiedade. Com certeza. Tanto que é o que eu mais ouço. Por que que você fica ansioso? Ah, porque eu tenho essa questão de controlar tudo, né? E quando você para, você pode até me falar da tua experiência, que você falou que faz meditação. Uhum. Quando você senta para meditar, você tá no momento presente. E o que é o momento presente? Eu não tô controlando nada. Nada. O problema lá da frente é o problema lá da frente, é pra Nath do futuro, é pra Cris do futuro resolver. Então, se você tá aqui, você manda informação pro seu cérebro de que tá tudo bem. É, a questão da meditação, antes eu tinha uma dificuldade muito grande, sabe, de fazer, porque muitas vezes eu me vejo muito no automático. Hum. E aí, né, hoje já tenho uma consciência, né, faço terapia, também tenho, né, a minha formação de terapeuta, então eu paro e penso: "Poxa, tô no automático, por quê?", né, porque a gente também tem uma questão muito da sociedade que cobra muito a questão da performance, você tem que performar o tempo todo, né. E aí Hum. eu: "Poxa, o que que eu posso fazer?". Então, antes eu tinha uma dificuldade muito grande de parar e ficar ali 15 minutos sem fazer nada. Nada, absolutamente nada, né. E aí, quando eu comecei a fazer, tipo, parecia que meu cérebro não parava e eu falava assim: "Meu, eu não consigo fazer meditação, não dá, não Uhum. vai, né, por que que tantas pessoas às vezes conseguem e eu não?". E aí eu falo que foi muita questão do hábito, da prática, né, de você ficar ali, de você estar no momento presente e hoje, né, hoje eu faço quase todos os dias ali, principalmente na parte da manhã e às vezes à noite, quando estou muito cansada, né, depende do dia, eu paro e faço ali a meditação, tem ajudado bastante nessa questão da ansiedade. Parabéns pela atitude, que meditação é padrão ouro de tratamento. Uhum, Eu sempre vou a congressos de TCC, neurociência, sempre com estudos muito atualizados. E o que mais é falado é que a meditação é o tratamento, mais eficaz para ansiedade. É claro que quando precisa entrar com o medicamento, né, essa questão com o médico, com o psiquiatra, também complementa demais. É importante, porque eu tô falando aqui o tempo todo que quimicamente o nosso cérebro ele manda informações, mas a meditação de maneira terapêutica ela é muito positiva. E, até gostaria de pegar um gancho que você falou,
é que você criou um hábito Uhum. e que antes você estava no automático. Então essa é a grande sacada da ansiedade. A ansiedade, ela pega a gente, de maneira repetitiva. Exatamente. O nosso cérebro, ele gosta de previsibilidade e ele quer ação rápida. Então, se você tem o hábito todos os dias de ruminar, reclamar, de ter hábitos ruins, é isso que você está ensinando para você. Então, Sim. da mesma forma que todo mundo tem uma rotina de acordar, escovar os dentes, tomar banho, de fazer uma meditação, de ouvir talvez o jornal, à noite, de jantar. Então, todas essas rotinas que a gente coloca na nossa vida, a gente também tem que pensar que cognitivamente em relação à ansiedade, isso também é um hábito. Então, fazendo o link com o que você falou, com o que você adotou para a tua vida, você adotou uma das técnicas que a gente usa essa pausa, né, de você entender o que tá acontecendo com você, né? Então, assim, evidência. Nossa, por que que eu tô preocupada? Nossa, mas tá tudo bem. Você deve se questionar. E aí Uhum. depois você deve. Ai, deixa eu fazer meu exercício de respiração que tá tudo bem, vai ficar tudo bem, Sim. né? Então, esse ato de você desligar o automático faz com que você perceba que, nossa, mas que bobeira, eu me preocupei com isso e deu tudo certo. E aí tem uma questão também, né? Até esses dias eu vi, né, nas redes. A gente, às vezes, até no banho, a gente quer tomar banho rápido, né? A gente não se permite ali a relaxar, às vezes lavando a louça, né? Tudo é rápido, rápido. A gente criou isso. Eu falo, meu, pra quê? Pra que tanta pressa, né? Pra que Total. tanta ansiedade em fazer as coisas, em entregar as coisas? E também, às vezes, você vê as pessoas à sua volta assim também, né? Então, tipo, a gente tá num mundo onde todo mundo tá ficando muito assim, no automático. A pessoa, às vezes, se culpa ali no parar, no descansar, no só quero uma pausa, não quero fazer nada. E a gente é muitas vezes, né, porque foi criado isso. Você tem que sempre estar fazendo, fazendo. A gente viu as nossas mães, né, as nossas avós, como eu perdi minha mãe muito cedo, via muito minha avó sempre não descansando. E a gente fala, poxa, mas isso não é normal, né, Cris? Exatamente. Eh, e por que que você acha que as pessoas estão ficando mais ansiosas? O que que você percebe como porque você tem um olhar, assim, muito humano, Uhum. né, acompanho os seus vídeos. Cris, eu vejo muito um pouco que é dessa questão da auto-performance, principalmente eu acho que no âmbito profissional. Uhum. Que a gente sempre tem que estar ali o tempo todo performando, performando, performando. E eu acho que veio muito vem da cultura, eu acho que muito também da questão de padrões familiares, que eu tenho que ser perfeita, a questão de agradar, né? Porque muitas vezes, quando a gente, na nossa infância, a gente às vezes cria atenção dos nossos pais, então sempre tem que ser a boazinha, tem que agradar os pais, né? Então aí isso leva para o trabalho. Se eu falar não, Boa. eu não vou estar sendo, né? Eu vejo que também falta muito essa questão do limite, de falar não. A gente se culpa muito quando a gente fala não. Eu mesmo, é um hábito muito que eu tô criando, às vezes, porque a gente fala assim: "Poxa, se eu falar não, eu vou desagradar o outro". Tá, mas e você? Né, então acho Uhum. que tem um âmbito muito de várias e várias coisas, mas o que eu mais vejo nessa questão que as pessoas tá ficando cada vez mais ansiosas é nessa parte, né, da questão da auto-performance e também um pouco que vem lá da infância e de crenças, né, familiares. Perfeito. Eh, não tô te entrevistando, não é isso, eu só quis fazer esse bate-bola aqui para Sim. complementar. Você tá 100% correta. E tem outra coisa que complementa o que você falou, é as redes sociais, o mundo da tecnologia, Esqueci dessa parte. você também É. acha? A É, comparação. demais, demais. Eu trabalho com rede social, Uhum. né, além do podcast, sou assessora de rede, então tem muito essa questão da comparação. E eu falo assim, a rede social, as pessoas só postam aquilo que elas querem mostrar.
e nem 100% é aquela vida, né, tipo, de uma vida perfeita. "Poxa, por que que o outro tem uma vida perfeita e eu não?" Daí fica essa comparação, aí vai gerando mais e mais uma ansiedade. O "Que que eu tenho que fazer pra chegar no nível?" E aí Total. a pessoa começa, tipo, se desmoronar, né. Exatamente. E aí tá a explicação que você começou a falar, assim, que você tem percebido que as pessoas estão muito no automático e ficando muito ansiosas. É esse tanto de gatilho que a gente tem, né, o tempo todo, porque, a gente tá vivendo no automático. A gente não tá planejando mais o nosso dia de maneira leve. Eu tenho falas, assim, de pacientes que, eu comento: "Mas tem algum momento do dia que você tira pra não fazer nada, absolutamente nada?", sabe assim? Pega o teu cômodo favorito e fica lá. E faz o que você quiser. Quer chá? Boa, chá, café, não quer nada? Quer ouvir uma música? Fique lá. Ah, não, mas eu vou ser improdutivo. É. Como Uhum. assim? Não, tem um monte de coisa acontecendo, eu preciso fazer, né? Então, esse automatismo leva a gente a descontrolar e a criar uma rotina muito ruim pra gente. Eu vejo também que eu lembrei aqui agora, Cris, que dessa questão da ansiedade está crescendo cada vez mais, em crianças já. Por quê? Uhum. Tem criança que tem uma agenda mais cheia que a minha agenda, Sim. que é o quê? A escola, daí tem que fazer, curso, tem que isso, tem que aquilo, não tem um tempo de realmente ser criança, sabe. Então daí já começa lá na infância, vai para adolescência e muitas vezes chega até na questão, né, às vezes no adulto, um burnout ou uma ansiedade aí, uma TAG, né, generalizada. Então eu acho que isso, nesse tempo que a gente vive, né, nos dias atuais, já tá desde a infância, né, não é só no adulto. Você vê bastante isso também? Que já, como por mais que você atende aí os adultos, né, mas você vê essa parte de já tá vindo desde da parte infantil, da fase infantil. É, e você, trouxe uma fala também que assim, que um dos movimentos que pode vir a ansiedade é o que a gente observa dos pais. Então a infância, a criança elas são esponjinhas, né, então elas absorvem ali o que está dentro do ecossistema dela, que são os pais, os familiares, amiguinhos e tudo mais. Então, se o pai está agitado, se os pais estão com tarefas até aqui, vê o pai e a mãe ali com o celular o tempo todo resolvendo coisas. Ah, senta aqui, pega o tablet, senta aqui que daqui a pouco eu brinco com você, né? E os pais, eles precisam trabalhar hoje, mulheres, né, Uhum, ocuparam um espaço incrível, né, e que devemos estar nesses lugares, homem também, em outros papéis. Então, antes, quando a mãe ficava em casa, né, que tinha essa coisa da mulher do lar, ficava em casa, tinha mais tempo com a criança e talvez a criança teria mais tempo de ser criança. uhum. Mas só que hoje as pessoas têm responsabilidades e tá tudo bem ter responsabilidades, porque a gente tem propósitos e objetivos, mas tá de maneira demasiada. E aí coloca a criança o dia todo para uma atividade. É importante fazer estímulos cognitivos com a criança. Mas, como você falou, tem criança que tem a agenda mais cheia Achei. que um adulto. É. Então, o que que a criança ela tá aprendendo aí, na infância dela? Que o normal para a vida dela é ter uma agenda muito cheia, uma vida muito agitada. Então, ela vai crescendo. Se ela não for para uma terapia, vai crescer um adulto com certeza com ganância, com uma fome de auto-performance, de que precisa ter uma agenda cheia para se sentir eficaz, para se sentir bem-quisto, pertencente. Então, aqui é só um recorte, né? Porque a coisa ela Uhum. é muito mais complexa e tem nuances familiares distintas. Sim. Mas, sim, as crianças também estão ansiosas. Eu atendo pacientes que têm filhos e falam: Ah, meu filho tá com coceirinha no braço já, Cris. Eu levei no médico, é coceira Ansiedade. de ansiedade. É difícil, né. Então, Ô Cris, por que que muitas vezes a ansiedade ela não fica só, né, na nossa mente? Ela já começa a ir para o corpo, né. É muito conhecida a questão da palpitação, mas a gente sabe que vai muito além, né. Às vezes uma diarreia, uma dor de cabeça constante, uma falta de ar, a coceira, né, no corpo. Por que que já começa a ir para o corpo físico essa uhum. ansiedade? Legal, ótima pergunta. Quando estamos ansiosos no nível
patológico, né, que a cabeça ela não, o nosso cérebro ele não tem mecanismo para entender aquela ansiedade, nós temos a presença do cortisol. O cortisol e a adrenalina são 2 hormônios muito importantes. Quem é atleta, o cortisol e a adrenalina ela é liberada na corrente sanguínea porque precisa correr, precisa ter eficiência ali, dá energia pra gente. Uhum. Então imagina o seu cérebro projetando que você tá ansioso e que o seu corpo ele tá preparado para correr uma maratona, luta e fuga, O vai, tempo vai, todo. vai, vai, e você tá parado no sofá da sua casa, olhando pra tua volta e, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Meu Deus, eu tô com crise de ansiedade. Então, toda essa energia no corpo, ela acaba ficando. Então, às vezes, nossa, que dor nas costas. É o ombro, né? Um O peso. ombro, a tensão. Por isso que é muito importante, talvez as pessoas que estão ouvindo reconheçam, eu não sei se você sentia isso, se você já teve crise de ansiedade, o nosso ombro ele fica travado aqui, ó. É. Quando a minha ansiedade não é nem a questão da palpitação, é mais o pescoço travado e aqui, o ombro muito pesado, né? Igual tive um problema pra vinda, né, do podcast. Meu Deus, minha ansiedade tava lá 500%, né? Nem 100%. Então é muito essa parte, né, tensa do corpo. Exato. E aí precisa o quê? Relaxar. Entender que tá tudo bem. E o que que é esse movimento de tensão? São hormônios mesmo, do nosso corpo. Então, para quem não sabe, o intestino ele também tem neurônios. Então, emocionalmente, se a gente está afetado ali emocionalmente com alguma questão ansiogênica, todo o nosso sistema digestivo, intestinal, ele vai sentir também. Então, por isso da diarreia, por isso tem pessoas que falam assim, nossa, Cris, parece que eu tô com um buraco dentro do estômago, né? Eu tô com dor no estômago, aí que vem a gastrite também nervosa, da ansiedade. A palpitação é toda vez que você tá num lugar de luta e fuga, de perigo, o teu coração ele vai acelerar porque precisa aumentar a frequência cardíaca para que você possa executar uma tarefa com uma excitação eficiente. Por isso que o coração acelera. Quando começar a vir essa palpitação aqui no coração, você precisa entender assim: eu tô ansiosa. Nossa, olha só como é que meu coração tá acelerado. E eu não tenho problema nenhum de coração. Eu não vou ter nada aqui. É só o meu corpo me dizendo que tem alguma coisa que eu não tô entendendo, tem alguma preocupação aqui que tá fora do normal. Então, daqui a pouco, a minha frequência cardíaca ela vai voltar ao normal, porque tá tudo bem. Então, é uma questão de nasce primeiro de um pensamento ruminativo, vem a parte emocional, tem os hormônios quimicamente que acaba agindo ali no corpo em relação a essa tensão, por isso que o corpo Uhum. sente, o cortisol ele tá 100% ligado a isso. E para quem não sabe, tem como a gente saber o nosso nível de cortisol. Só ir no médico clínico ou no endócrino e pedir para colocar ali quando fizer o check-up de sangue que dá para saber o índice de cortisol. Porque se a gente também, quem é ansioso, fica acumulando cortisol o tempo todo. O tempo todo. E sabe quem é que libera o cortisol e que vai embora? A melatonina, o sono. O sono. E quem tem muita ansiedade, às vezes não consegue nem dormir, né? Tem o quê? Insônia. Insônia. E aí, eu vou tomar um Rivotril, né? Vou pro medicamento. Não sou contra medicamentos. Mas a gente precisa ter uma higiene do sono muito bem reguladinha. Então, é assim, é dormir e acordar no mesmo horário. Tá, não precisa ser. Ai, Cris, tá dizendo pra eu dormir 7 da noite e acordar de manhã? Ah, tá, mundo de Alice, né? Adultos que trabalham, que depois do trabalho tem a jornada dupla, tripla, né? Então, mas precisa ter horário certo para ir dormir e horário certo para acordar. E o sono precisa ser reparador, ou seja, ter as 5 fases do sono. Para que imagine que quando a gente dorme é como se fosse um banho interno. É Uhum. literalmente um banho interno. Vem a melatonina maravilhosa, que ela dá o soninho, e ela vem limpando todo o nosso corpo. E ali vai jogando fora as toxinas, cortisol, todo o hormônio que foi excretado durante o dia de estresse. E você tá pronto pra começar o Respirar, né? dia.
Fala pra respirar um Para pouquinho. respirar. Por isso que outro padrão ouro de tratamento é quando vem um paciente com crise de ansiedade aqui, precisa regular a higiene do No sono. sono. Ô Cris, fala pra gente um pouquinho, né, como podemos aprender aí a ser detetives dos nossos próprios pensamentos, para saber o que é verdade e o que é invenção do medo, né? Eu falo que às vezes também saber identificar nossas emoções, né? Que muitas Uhum. vezes a gente não consegue, tá, mas o que você tá sentindo? É raiva? É medo? É ansiedade? É tristeza, né? Às vezes é felicidade, às vezes eu vejo que as pessoas não sabem também identificar, né, que emoção que tá tendo. Perfeito. E esse é o ponto da regulação emocional. Se você sabe se regular emocionalmente, que a gente pode colocar entre parênteses, que é a inteligência emocional, que tem sido falado há alguns anos, né, sobre a inteligência emocional, ser detetives dos nossos próprios medos, receios ou sentimentos, a gente precisa entender o que a gente sente. Então, até fica uma diquinha aqui. Alguém fala assim: você tá bem? Ah, hoje eu tô ansiosa. Então é importante que você seja o detetive e você se questione, mas essa ansiedade é boa ou ruim? Como assim, Uhum. cristã? Você tem ansiedade boa? Então, por exemplo, você, Nath, quando você vai fazer uma viagem muito importante, você fica ansiosa? A certeza. Eu já arrumo a mala antes. Isso não é bom? Não tem aquela questão quando a gente, né, no colégio, fala assim: "Ah, tem uma excursão, uma viagem". Meu, eu arrumava, tipo, eu já dormia com a roupa de ir da excursão e Exatamente. arrumava a mala antes, né. É a mesma coisa, né, quando você tem algo, assim, que você quer muito, você fica um pouquinho ansioso, não tem como não ficar, né. Mas não é uma ansiedade ruim, já é uma ansiedade, né, de uma emoção de uma felicidade seria, né, Cris? E que tal colocar o nome de empolgação ou animado? É. Isso muda muito. Pode parecer muito bobo isso, mas se você falar assim: "Nossa, eu tô muito ansiosa para aquela viagem", você manda informação para quê? Qual a informação que você manda para o teu cérebro? Ansiedade, aspecto negativo. Uhum. Mas se você manda para cá a informação de que assim: "Eu tô muito animada, gente, vai ser muito divertido, vai ser muito legal", é uma outra informação que você manda. Então, a questão de você ser detetive é você se questionar, sair do automatismo. Então: "Nossa, Cris, eu tenho medo de andar de avião". "Por que você tem medo de andar de avião?". "Nossa, vai cair. Aconteceu lá em 1900 não sei quanto, caiu um avião lá e matou um monte de gente". "Tá, mas não foi em 1900 e bolinha que não caiu?". Então, assim, que é trazer estatística, trazer evidências. Quais são as evidências que corroboram com isso para que você fique com medo hoje? Né? Então, nossa, eu vou passar vergonha na minha apresentação. Que evidência que você tem que você vai passar? Então, isso é ser detetive. Se questionar, mas peraí, gente. Mas por que que eu tô com esse medo, com esse receio, sendo que tá tudo bem? Olha aqui, tá tudo em ordem. Então, Cris, seria importante aí as pessoas começarem, vamos se dizer, a dar nome a essas ansiedades, né? Igual você falou, ver se é uma ansiedade boa, né? Se é a questão da empolgação, se é a felicidade, aquele friozinho na barriga, ou se é uma ansiedade ruim, que seria o quê, né? Uma preocupação. Então, seria importante a gente começar aí dar nomes até para a questão da gente se acalmar mais rápido. Exatamente. Você precisa, primeiramente, colocar um limite para esse pensamento ruminativo. Porque a nossa cabeça ela é muito criativa. Uhum. Pessoas que estão ouvindo e você também se identifica. Eu também, porque eu sou um ser humano também que já tive as minhas ansiedades, já tive TAG, né? E hoje tá tudo certo. Mas a primeira coisa que vem na cabeça é um pensamento, vamos se dizer que até funcional e lúcido, que faz algum sentido em relação a se preocupar com alguma coisa, mas quem, não consegue ter esse controle, né, de questionamento de alguns pensamentos Hum, negativos, dá voo para imaginação. E sim. é aí que tá o perigo. Então, você precisa ter esse discernimento, essa noção, essa psicoeducação, esse mecanismo de que: "Nossa, olha eu aqui ruminando". E sabe que tem uma técnica muito interessante, que você pode tirar um momento do teu dia para ruminar? Um momento do dia? Um momento do dia. Você pode, um dia normal, você pode tirar 15 minutos ou 30 minutos, você decide o tempo,
Não pode ser o dia todo. Tem que ser Uhum. 15, 30 minutos, né? Que você vai tirar para ruminar. Isso vai. O que você tá fazendo com isso? Hábito, rotina. Você não tá dando liberdade para tua cabeça de ruminar ou se preocupar o dia todo. Você pensa assim, tá, agora de manhã o que que eu vou fazer? Eu vou me preocupar. Então, o que que eu tenho que fazer? Talvez é fazer uma lista. Nossa, eu tenho que resolver isso aqui, meu Deus, isso aqui tá no prazo. Nossa, isso aqui tá urgente. Nossa, eu preciso me programar pra tal coisa. Nossa, mas isso só de pensar me dá até um negócio aqui. Olha o coração aqui, já deu aquele elevador. Falando assim, Cris, dá um elevador. Então, assim, já deu o elevador. Mas por que que você tá preocupada? Vai dar tudo certo. Aí entra esse momento de trazer os aspectos positivos. Tem outra técnica que é para cada pensamento negativo, 3 positivos. Você tem que contrapor. E tudo isso são o quê? Você ensinando o teu cérebro, você fazendo o quê? A plasticidade, porque tudo que você ensinar para o seu cérebro, ele vai pegar. E é um hábito, né, Cris, que é É um aquilo que a gente hábito. estava falando, né? Porque muitas vezes eu vejo, às vezes, eu vou fazer um dia, aí não deu certo, não sei o quê, a pessoa já desiste. Então, criar um hábito é a mesma coisa, né? Quando você vai mudar uma alimentação. Você tem que, se eu não me engano, acho que 21 dias que você tem que fazer todos os dias para você criar esse hábito. E muitas vezes a gente, não deu certo um dia, né? Vou deixar pra lá, não, comigo não dá certo, né? Então tem essa questão de você falou não desistir, né? Exatamente. Ótimo ponto. É como fazer atividade física, alimentação, pensamentos positivos. Quem aí não fez, quem nunca ouviu, faça o diário da gratidão. Isso não é porque a psicóloga quer florear, ai, vou dar uma Uhum. tarefa aqui, diário da gratidão. Não, porque você precisa ter o hábito de trazer conteúdos positivos para você. Imagina, a gente acorda de manhã, vê o jornal. O que está acontecendo no mundo? Eu nem vejo jornal por causa disso. É sobre Na isso. época da pandemia, né? A gente tava se matando sem ter a doença. Muita gente, né? Exatamente. Ansiedade, catastrofização. Então a gente precisa proteger o nosso solo mental, se protegendo de bons hábitos, dormindo bem, fazendo exercício de respiração porque ativa o nervo vago. Gente, o nervo vago ele existe. Pode jogar aí, dá um Google, né? ChatGPT. O nervo vago ele é real. Ele controla aí e acalma a nossa parte emocional. Então, são hábitos positivos que ajudam a gente a identificar e controlar a ansiedade. Ô, Cris, fala pra gente também, hoje qual que é e seu maior desafio em trabalhar com as pessoas que têm ansiedade, né? E também as pessoas que têm a TAG. Eu vou falar desafio. Desafio, talvez as pessoas pensem no aspecto negativo da palavra, mas eu amo atender sobre ansiedade e é o maior público que eu tenho sobre ansiedade e que diz muito sobre o que você falou no começo, que a sociedade está se tornando mais ansiosa. O maior desafio que eu tenho é das pessoas entenderem que a ansiedade não pode ser eliminada. Cris, quando que na terapia eu não vou ter mais ansiedade? Nunca. Você sempre vai ser ansiosa, porque a ansiedade é um mecanismo do nosso corpo. Ela é uma emoção. Quem viu Divertidamente, a ansiedade é daquele jeitinho mesmo, assim, meio maluquete, né? Toda desajeitada, mas que tem uma funcionalidade. Ela coloca a gente para pensar em tarefas, em ações, coloca a gente para, e aí, o que que eu tenho que fazer? Ai, preciso fazer um plano de ação aqui. Nossa, eu preciso dar uma virada profissional na minha vida, Uhum, né? É através de uma preocupação, de um problema que a gente transforma. sim. Então, a ansiedade ela é positiva. Então, o meu maior desafio é conectar esse paciente comigo, porque às vezes ele faz o quê? Se no começo ele entende que a ansiedade é um sistema normal, ele vai embora. Ele tem que ter paciência, que ele vai ter que o quê? Lidar com aquilo, ele vai ter que aprender a lidar com a ansiedade dele. E cada pessoa tem um jeitinho de ansiedade. Tem pessoas que já travaram com ansiedade, tem pessoas que já desmaiaram com ansiedade, tem pessoas que só sentem dor de cabeça com ansiedade. Então, cada pessoa tem seu jeitinho. Então, Uhum. quando eu atendo, né, eu filtro muito se de fato é uma ansiedade indo para uma tag, né? Mas só que o maior desafio, respondendo a tua pergunta, é a questão da pessoa aderir
e entender que a ansiedade ela é um mecanismo natural do nosso corpo e que o melhor jeito de lidar com ela é colocando ela aqui do nosso lado, assim, abraçando ela e falando: então tá, você é assim então? Então tá bom. Vamos ficar de mão dada, Vamos você lidar, funciona né? desse jeito, você fica mais agitada com esses assuntos, isso daqui você tem medo. Então, se você tem medo agora, bora levar pra terapia pra poder trabalhar isso lá, porque tem saída, né? Nossa, isso aqui eu consigo fazer muito bem, isso, então eu vou continuar fazendo isso daqui, né? Olha como é que eu tô dormindo errado. Nossa, eu bebo, eu fumo, eu fico com o celular até 3 horas da manhã, acordo meio-dia ou acordo 5 horas da manhã, chego no trabalho, eu tô infeliz, eu não gosto do meu trabalho. Então, assim, ter um olhar mais crítico diante de suas escolhas e não culpar só a questão da ansiedade, é como se fosse uma lobotomia, tira a ansiedade. Uhum. E não é sobre isso. Ô, Cris, pra gente encerrar aí, né? Que mensagem você poderia, né, deixar aí pro pessoal de casa que tá nos assistindo, para quem sofre de ansiedade, para quem se identificou, né, que muitas vezes não sabe o que é ansiedade, né? Hoje a gente discorreu muito bem sobre isso, do que é uma ansiedade, eu falo um pouquinho normal, né? E o que já passa a ser a tag. E também aí a sua rede social, né? Uhum. Onde o pessoal pode estar te procurando, quem tiver dúvida, quem quiser também saber mais sobre o seu atendimento também. Ok. Passou rápido. Passa, boa, né? Voou. Legal. Tá sendo muito gostoso. O recado é: quem sofre de ansiedade, quem já passou por momentos aterrorizantes com a ansiedade, porque eu sei que às vezes você pensa que tá tudo muito ruim, nada vai ser consertado, tudo vai dar errado. Peço que você não vá para o lugar de eu falhei e nem de que eu sou fraco. Porque as pessoas que são mais ansiosas, que são mais preocupadas, geralmente são as pessoas que estão carregando muita coisa nas costas. Às vezes o peso da família, às vezes questões profissionais, pessoais. Então, tira da cabeça que é fraqueza, falha, e sim que você pode procurar ajuda. Então, tem ótimos profissionais no mercado, né, que podem ajudar com essa questão. Hoje, os estudos estão bem avançados em relação ao tratamento de TAG. Então, quem quiser acompanhar as minhas redes sociais, pode me procurar. Então, psicóloga, Cristina Santos, né? Eu trabalho com adultos. Quem tiver interesse lá tem o meu WhatsApp. E eu também faço avaliação neuropsicológica, Legal. porque tem vindo adulto assim, eu tenho TDAH, ou eu acho que eu tenho autismo. Eu vi um Reels aqui que eu tenho um probleminha aqui de socialização. Eu acho que eu sou TEA. Aham. Então, não, senta aqui com a titia, É. né? Vamos Tem que ter fazer. todo um diagnóstico, né, Vamos Cris? fazer o teste, tem um laudo, né, científico em cima disso. Então, quem tiver interesse, me procure. Cris, quero aí, né, te agradecer por estar aqui no Natcast, para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema, trazer mais, eu falo, conhecimento e consciência, cada vez mais a gente tem que trazer conteúdos assim, né, eu falo para as pessoas se despertarem, né, eu falo, Uhum. quanto mais a gente alcançar pessoas, mais a gente está ajudando, então quero te agradecer aí por você estar aqui no Natcast. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Quando você mandou a mensagem, deu muito match, né? Ainda mais quando o assunto é tag. Eu falei, é isso, gostei demais. E eu tô com você. Quanto mais informação chegar nas pessoas de como lidar, mais as pessoas vão, tá tudo bem. Tudo Ou bem? seja, menos uma preocupação, tem saída. Sim. Então, obrigada por esse espaço e fico à sua disposição. Eu que agradeço, Cris. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixa o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.